Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos no trabalho do Evangelho e Vibração em Paz das quintas-feiras. Primeiramente, um excelente 2026 para todos vocês, com muito amor, paz, saúde e também trabalho, né? Que a gente tem que trabalhar, né? Então vamos ao trabalho. Nessa noite, então, nós vamos acompanhar o nosso querido amigo Henrique Lepski, que fala a palestra sempre no começo do mês, né? É destinada à diretoria de doutrina, e ele vai falar sobre o livro Bastidores da Mediunidade. Vai trazer também a mensagem do Evangelho e fará para a gente esse bate-papo. A prece inicial e final, a Tânia Tadeu. A vibração do passe por mim, Marcelo Volê. E a vibração das águas para nossa amiga Vilma Capobianco. Então vamos todos nós fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, buscando essa harmonia, essa paz. Traga esse reencontro, construa essa ligação junto com esses mentores que está em cada um do lado de vocês, se preferir até anjos da guarda, com os mentores aqui do Paz e Amor, para que possamos realmente crescer espiritualmente, trazer essa energia dentro de nós. E a nossa mente, então, tão grata por enxergar a imagem do Cristo, como se te abraçasse. E assim, então, nós vamos agora acompanhar a Tânia para a prece inicial. Respirando lenta e profundamente, absorvendo todas as energias salutares que estão neste salão. Vamos visualizar a presença do Cristo de braços abertos nas nossas frentes. Que assim vamos dando início a mais um trabalho deste ano, de um ano próspero, com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, estando em consonância com toda essa espiritualidade que aqui se faz presente, com os nossos amigos mentores, com as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, as irmãs de Maria, de Clara. Vamos sentindo esta energia suave que vai nos abençoando, nos acalmando o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, o nosso campo mental, para que assim juntos, mais uma vez, possamos aprender os ensinamentos do Cristo que será passados por nós, hoje pelo nosso amigo Henrique, que esses ensinamentos possam chegar às nossas mentes, aos nossos corações, e que assim possamos expandir todos esses ensinamentos, todos esses aprendizados com todos os nossos irmãos com os quais convivemos durante o nosso dia. E que, portanto, estamos com o nosso coração muito agradecido por mais esta noite, no nosso primeiro trabalho, estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, né, desejar a todos um feliz 2026, como o Marcelo falou, que a gente possa ter um ano de muita paz e muito amor e muito equilíbrio para todos nós. Então vamos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. E do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, do irmão José, a mensagem Mãos à Palmatória. É comum que, observando o caminho percorrido, te lamentes, os anos gastos na ilusão, o imenso tempo perdido por teimosia tua, a falta de humildade em reconheceres de público que andavas equivocado. A mão estendida à palmatória, não transfiras para outra vida as deliberações que possas tomar agora. Não carregues para o mundo espiritual problemas que possam ser solucionados na terra. Para o espírito, a consciência do erro, nem que seja no derradeiro instante no corpo, conta muito. O bem é tão pródigo que algumas poucas sementes suas, semeadas em diminuto trato de chão, valem por glebas inteiras do mal. Não percas mais tempo ainda, simplesmente lamentando o tempo que gastaste em vão. Pois bem, hoje nós, como é o nosso primeiro trabalho do mês, nós dedicamos então a nossa conversa ao livro que a diretoria de doutrina indica para nós, e o livro desse mês é Bastidores da Mediunidade, psicografado pelo médium Emanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora. Nós sabemos que a literatura espírita, ela sempre tem se debruçado sobre os aspectos práticos e os aspectos morais do exercício mediúnico. E faz esse exercício de transcender a observação meramente do fenômeno e tenta, de uma certa forma, investigar o comportamento humano, que é o desdobramento desse fenômeno. E é nesse cenário, então, que o livro Bastidores da Mediunidade, ele emerge como um livro fundamental para que a gente possa compreender as dinâmicas que permeiam as casas espíritas. Esse livro ele foi publicado no ano de 2003 pela editora Allan Kardec, sediada em Campinas, e estabelece assim um diálogo direto com o trabalhador da seara espírita. Despindo então todo esse fenômeno do intercâmbio mediúnico de qualquer aura de misticismo, para revelá-lo como um campo de responsabilidade e, acima de tudo, uma oportunidade de evolução. E esse livro, Bastidores da Mediunidade, ele não ocorre de maneira isolada no tempo, mas ele é uma continuidade de uma proposta que foi iniciada no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro bastante conhecido dentro da doutrina espírita e que tem também como autor o mesmo médium e a mesma autora espiritual. Ambos os livros, eles trazem então uma característica muito única, que é uma linguagem clara e uma linguagem objetiva, e que foca desta maneira, segundo a autora, nos dramas reais. E o estilo, então, que a autora espiritual coloca nos livros, em especial Bastidores da Mediunidade, é um estilo de crônica, que permite, então, que ela consiga expor situações do cotidiano, que, embora
alteradas nos seus detalhes para preservar a privacidade dos envolvidos, mantém assim a integridade das lições ali contidas. Essa obra, então, ela é estruturada para servir como um manual de instrução, onde o exemplo das narrativas trazidas substitui aqueles livros mais técnicos, onde se traz uma norma mais fria, mais técnica sobre a mediunidade. E é através destes 18 capítulos que contém o livro, ou 18 crônicas, que nós somos então convidados a observar o que ocorre por detrás das cortinas, podemos chamar assim, das reuniões mediúnicas, onde a movimentação das energias ali trabalhadas, assim como a intenção dos participantes desta reunião, definem o êxito ou definem o fracasso da tarefa. Essa obra, então, ela é sublinhada principalmente pelo seu prefácio, que reforça a natureza de que os relatos ali não são ficções, e classifica os retratos ali apresentados como dramas, que são verdadeiramente construídos para ilustrar toda a ética espírita, toda a ética cristã aplicada durante os fenômenos mediúnicos. E o livro, então, ele passa de uma simples coleção de histórias, quando nós analisamos por esse prisma, passa a uma categoria de um livro de estudo de casos doutrinários referentes à mediunidade praticado dentro do Espiritismo. Inicia-se, então, uma análise sobre este livro, Os Bastidores da Mediunidade, onde a autora espiritual ela estabelece uma premissa fundamental que vai nortear todo o livro. A mediunidade é um mecanismo de evolução espiritual e uma oportunidade de redenção para aqueles que a detêm. Está longe a mediunidade de ser um dom concedido, entre aspas, a almas eleitas. E a faculdade mediúnica aqui é apresentada como um compromisso assumido antes da reencarnação. Muitas vezes por indivíduos que em vidas passadas, como apresenta a autora espiritual, negligenciaram seus deveres morais ou utilizaram de forma equivocada a sua influência. E é interessante que quando nós conversamos com algumas pessoas dentro da casa espírita, principalmente quando a pessoa inicia como trabalhadora, eu gostaria de ver, eu gostaria de ouvir, eu gostaria de sentir, não gostaria, tá? Eu já vou deixar bem claro para vocês, eu estou nessa lide faz um tempo, não gostariam. Porque segundo a autora do livro, quanto mais a mediunidade ela é ostensiva, mais o pé na jaca a gente enfiou em outras existências, Então a gente está com uma oportunidade de se reeducar espiritualmente através da mediunidade. E um capítulo que ela traz, chamado Compromisso Mediúnico, detalha que essa faculdade ela é uma coisa santa, mas no sentido que deve ser praticada com sentimentos puros e com sentimentos nobres. Sugere-se, então, que o médium é comparado a um operário que recebe as ferramentas necessárias para reconstruir o seu próprio destino, através do serviço ao próximo. Quando, então, o trabalhador se apresenta ao final da sua jornada terrena com as mãos vazias, um termo que é constantemente utilizado na obra, ele demonstra, que embora possuísse a ferramenta, ou seja, a mediunidade, faltou-lhe muitas vezes a vontade de operar a própria transformação moral. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o fenômeno em si, mas nós não tiramos as lições morais que aquele fenômeno mediúnico quer nos mostrar.
E um dos pontos de maior insistência da autora espiritual trazida no livro é a necessidade absoluta do estudo da doutrina espírita como um guia para o médium. Ela destaca que Allan Kardec aplicou toda uma metodologia científica aos fenômenos mediúnicos de sua época para que os médiuns no futuro pudessem atuar tanto com segurança, mas principalmente com discernimento. E a falta de base teórica e de estudo é identificada então pela autora como uma porta de entrada para o desequilíbrio. Então, quando Kardec, principalmente o livro dos médiuns, que é a segunda obra da codificação espírita, quando ele traz o livro dos médiuns à Terra, ele está nos dando ali um guia seguro para que nós possamos exercer essa mediunidade de maneira segura, mas acima de tudo, com discernimento. Ressalta-se aqui, então, que um médium sem estudo é como um grande navegante, mas sem bússola, facilmente arrastado pelas correntes do personalismo e da vaidade. A segurança, então, do intercâmbio mediúnico não reside na potência do fenômeno em si, mas na qualidade da sintonia, que só pode ser refinada através do estudo, do conhecimento e de um esforço sincero de reforma íntima. E o livro, na forma que ele é estruturado, permite ainda que nós possamos abordar assuntos que raramente são discutidos, Cada crônica ou cada capítulo aborda um desvio específico, aborda uma armadilha sutil ou um triunfo moral, compondo assim um grande mosaico das fragilidades humanas, das nossas imperfeições dentro de um contexto religioso. Vale lembrar ainda que a autora espiritual foca bastante a questão da vaidade. A vaidade, segundo ela, como ela descreve, é como um ácido que corrói as melhores intenções de trabalho. Em um dos capítulos deste livro, chamado Mediunidade e Vaidade, descreve-se, então, como trabalhadores inicialmente dedicados podem ser seduzidos pela ideia de serem, entre aspas, especiais ou missionários. E esse desvio é frequentemente alimentado pelas nossas imperfeições, que, utilizando assim da lisonja, dos elogios, vai fazendo com que o médium se isole e levando assim à queda moral. E um outro fenômeno que a autora traz é um termo chamado mediunato, que é um termo que remete à missão mediúnica exercida com abnegação, mas alerta que muitos acreditam estar em missão, quando estão apenas satisfazendo as necessidades de reconhecimento e do ego. Observa-se, então, que os verdadeiros mensageiros do bem são discretos, são humildes, nunca fazendo propaganda das suas faculdades. E temos um grande exemplo dentro da doutrina espírita de quem cumpriu esse mediunato com maestria, que foi Chico Xavier, que exerceu sua mediunidade com abnegação, com discrição e, acima de tudo, com humildade. E ainda detalha-se o que ocorre após a reunião mediúnica, alertando que o trabalho do médium não se encerra com a prece final do trabalho. Muitos trabalhadores, infelizmente, relaxam a vigilância ao sair do centro espírita, tornando-se alvos fáceis de perturbações. A manutenção, então, do estado de prece
e o equilíbrio nas conversas pós-reunião são fundamentais para a preservação dos benefícios ali recebidos. Então, o livro ele se apresenta como uma ferramenta de autodiagnóstico para o trabalhador na seara espírita. Ela não foca, autor espiritual, num suposto vilão espiritual externo, mas nas sombras, nas imperfeições internas que o médium carrega e que todos nós carregamos. E assim, desta maneira, um dos capítulos mais esclarecedores da obra trata-se do que se chama de mediunidade suspensa. O autor explica, muitas vezes, que a interrupção da faculdade mediúnica pode ocorrer por diversas razões, e nem todas essas razões são negativas. Em alguns casos, é até uma medida profilática dos mentores para preservar a saúde do médium, que muitas vezes pode se encontrar esgotado ou sob forte pressão psíquica. E outras vezes funciona como um teste para verificar se o trabalhador de fato permanece fiel aos seus compromissos. E é desta maneira, nessa perspectiva, que se combate o vício que muitas vezes encontramos nos médiuns, segundo o autor espiritual, que vício esse que torna o médium dependente do fenômeno, para se sentir útil ou muitas vezes espiritualmente elevado. A disciplina espiritual manifesta-se no silêncio e na perseverança, e não necessariamente na exuberância das comunicações. A suspensão é muitas vezes uma grande oportunidade para o médium para estudar e para refletir profundamente, preparando assim o terreno para uma nova fase de trabalho mais amadurecida. E concluindo aqui, quando nós então analisamos o livro Bastidores da Mediunidade, percebe-se que a sua principal contribuição é o resgate da responsabilidade individual que o médium tem. E então a autora espiritual ela retira o foco do espetáculo espiritual do fenômeno mediúnico e coloca esse foco no que ela chama de laboratório interno da alma. Funciona então este livro como um guia prático de ética para aqueles que lidam com a sensibilidade mediúnica em um mundo ainda extremamente marcado por profundas contradições morais. Não só o mundo externo, mas principalmente nós, né? E a mensagem central, então, é clara. A mediunidade sem Jesus é um perigo para quem a possui e é um fardo para quem a recebe. O estudo das obras de Allan Kardec fornece a base intelectual, mas é a vivência do Evangelho que garante a segurança do trabalhador. Os capítulos do livro servem então como avisos para todos nós no campo de trabalho, ajudando aqueles que se dedicam à tarefa mediúnica a evitar armadilhas da vaidade, da fofoca e do personalismo. Então esse livro é uma leitura essencial para todos aqueles que desejam, de certa maneira, compreender os fenômenos mediúnicos segundo a ótica do Espiritismo. Convida-se então a todos nós a olharmos para dentro, a reconhecermos as nossas próprias sombras e transformar essas sombras em luz através do serviço abnegado. Como bem trazido logo no prefácio do livro, os personagens desses dramas somos todos nós. Todos nós nos reconhecemos em algum capítulo do livro. A obra, então, ela sempre permanece atual, ela permanece, acima de tudo, esperançosa, ao afirmar que, apesar de nossas quedas, e que nós temos as nossas quedas, todos nós, aqueles que trabalham junto à mediunidade têm essa faculdade e continua sendo uma ponte divina que nos liga ao auxílio incessante dos céus e da espiritualidade superior, que sempre está a postos
a nos ajudar, sendo nós médiuns ou não. Que Jesus possa nos abençoar em mais esse ano. Muita paz a todos. Buscar uma posição bem confortável, fechando os nossos olhos, colocando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima, trazendo todo esse lenitivo com a imagem do Cristo. Converse um pouco com Jesus. Fala o que você veio fazer aqui. Traga toda a tua sabedoria. Que necessita passar um pouco mais, servindo um pouco dessa humildade que nós temos. Nós vamos pedindo também para os mentores da Casa de Paz e Amor, coordenada por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçalão, que nos envolva, que traga esse trabalho com essas vibrações tão calorosas. Eu vou pedindo para os médios se colocarem na posição de receptação, porque esses mentores vão chegando a cada um, unindo a uma grande nebulosa que se faz presente no salão, trazendo um lenitivo que o próprio Cristo deixou para nós. E esses mentores vão nos abraçando. Essa energia então se forma um corredor pelas fileiras, trazendo uma luz na qualidade de proteção, de equilíbrio. E assim então começa esse passe misto, dissipando qualquer energia densa e iluminando as nossas cabeças. Uma luz entra bem no alto da cabeça, no coronário, energizando esse centro de força, descendo para o frontal, no meio da testa. E nós vamos então criando um caminho de felicidade, um caminho de amor, estando todas as pessoas que nós amamos, a cada passo, a cada metragem desse espaço que nos permite. Desce essa luz para o laríngeo, na altura da garganta. E nós vamos trabalhando agora as nossas palavras. Palavras edificantes, salutares. Construindo, não só dentro de nós, mas o caminho florido. É assim que você é recebido. É assim que a espiritualidade te vê, com flores, perfume e muito amor.
E essa luz desce agora para o cardíaco, na altura do coração, trazendo uma ligação junto a essa espiritualidade, mas também aos nossos amigos na frente, atrás, do lado esquerdo, direito, fazendo uma união de luz, construindo uma paz dentro de ti. E ela vai descendo para o esplênico, na altura do baço, energizando esse centro de força que também é utilizado como uma bateria ou um dínamo que traz energia para todos os centros de força, nos equilibrando. E essa luz vai para o gástrico, na altura do estômago, descendo para o genésico, no baixo ventre. A luz vai descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix, e vai iluminando esse centro de força com várias cores, aqueles mais claro, que já tem um certo equilíbrio, outros mais forte, fortalecendo, curando. Sinta essa energia. E ela vai subindo agora a coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral até o bulbo. E essa explosão de luz se faz presente. E nós vamos junto com esses caravaneiros fraternos até os nossos lares. E uma enxurrada de luz entra pela porta da frente, inundando toda a sala, os quartos, todos os cômodos, banheiros, lavados, tirando qualquer energia deles, fazendo um equilíbrio de luz, de paz. O local fica todo iluminado. E nós vamos construindo esse lar com Jesus. Agora, com os mesmos caravaneiros fraternos, iremos para o nosso local de trabalho, iluminando a todos nós, liderados e liderantes, com equilíbrio único do melhor trabalho possível, com esse objetivo saudável, com muito equilíbrio, construindo, entrando os trabalhos necessários. Se porventura estamos numa nova procura, que essa espiritualidade possa nos ajudar a nos capacitar, que temos tantas mudanças no mundo. Por isso que vamos abrir essa mente, esse coração, essa espiritualidade amiga. E agradecidos, voltamos aqui para o salão nobre do Paz e Amor, aonde luzes vão nos envolvendo com tanto amor e carinho. Nós vamos direcionando então as urnas lá da frente. Primeiro a dos encarnados. Cada equipe analisa a cada papel, a cada pedido, a cada solicitação, fazendo com que possa fazer o melhor caminho possível. Vamos também
transmitir essa energia de vibração às urnas dos encarnados, agradecendo a todos os que se foram, sabendo que eles hoje vivem na verdadeira pátria espiritual, o verdadeiro lar, e que passou por essa escola, nessa reencarnação, com muita luz, com muita dignidade, transmitindo amor. E é assim que nós agradecemos a esses entes e amigos e todos aqueles que vivem hoje na pátria espiritual. E é nesse momento, então, que pedimos aos anjos, arcanjos e serafins que nos envolva junto ao Cristo, que nos eleva. E vamos agradecendo a toda essa espiritualidade pelo trabalho dessa vibração. Vamos então dar essa continuidade agora na fluidificação das águas com a nossa querida Vilma. Vamos então, queridos amigos, manter esse alinhamento com o mais alto. Vamos manter essa energia positiva que nos envolve, mente, corpo e espírito, de maneira que nós, equilibrados, vamos buscando a sintonia desses irmãos espirituais responsáveis pela magnetização das nossas águas. Hoje as nossas águas vão sendo magnetizadas pelas servas de Clara, que trazem flores dos jardins de Clara, pétalas de flores, pólen, folhas, das mais variadas cores e matizes, perfumes. E essas substâncias vão sendo misturadas na nossa água e vão transformando a nossa água num elixir, mas num elixir calmante, relaxante, para nos trazer justamente nesse início de ano o equilíbrio biopsíquico e espiritual que nós precisamos através desses florais, para que nós iniciamos o nosso ano com muito ânimo, com muita esperança, com muito otimismo, para que possamos atingir os objetivos para os quais estamos aqui determinados. E a sugestão é que se tome esse elixir, essa água, antes de deitar, sempre precedida daquele sentimento de gratidão pelo dia corrido, sempre precedida por uma prece, pela mentalização da imagem do Mestre, ou imagem do jardim de Clara, aquele jardim bonito, florido, perfumado, de onde vieram essas substâncias. E que nós possamos, ao longo de toda a semana, manter-nos com esses pensamentos de fé, de esperança, de otimismo, de serenidade e de alegria, por termos à nossa disposição mais 365 dias de progresso e de trabalho evolutivo. Que assim seja. E é nessa ambiência de paz, de amor no Cristo e de toda a espiritualidade amiga que hoje aqui se fez presente, vamos sentindo os nossos corações com muita gratidão pela noite de hoje, a primeira deste ano, em que pudemos receber tantos ensinamentos através da palestra, para que, conforme nos diz também o nosso Evangelho Luz, amai-vos e também instruí-vos,
Que estes aprendizados desta noite possam percorrer os nossos corações, as nossas mentes e se transformar em ação neste novo ano que se inicia já recebendo todas essas benesses desta noite, com saúde, com paz, com alegrias e com muitas realizações para cada dia deste novo ano. Que possamos seguir firmes e valorosos a seara do Cristo e que aqui possamos estar novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Nos recados finais, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês para ingressar na Escola de Aprendizes do Evangelho. Serão as segundas-feiras, das 8h15 às 9h15. O início, 26 de janeiro. 9h35. 9h45. Bom, a gente tem que fechar às 10 horas, então tem que ser... E o que é essa Escola de Aprendizes do Evangelho? É muito interessante, porque acho que vocês entenderam o que o Henrique hoje falou, né? Mediunidade sem Jesus não adianta. Então a gente tenta entender Jesus, Cristo. A escola, ela pega desde a criação por Deus, né? Desse mundo que a gente vive, todas as condições que o Cristo veio colocar, toda essa natureza. Também nos ensina como ele trouxe alguns espíritos para organizar essa passagem nossa de crescimento, de consciência. Também ele vem ele próprio, né, como Jesus nos ensinar. Então é esse ensinamento durante 2 anos. E na verdade, assim, eu comecei em 2000, acho, né? E não aprendi ainda. Estou aprendendo, né? É que eu não sou assim muito inteligente. Também eu não sou muito burro, sou pouco burro, né? Mas a gente tenta entender fases da nossa vida. E entender Jesus, né? Na verdade, todos os habitantes aqui desse planeta deveriam aprender. E aí faz parte dessa convivência, esse estudo e nos colocar no nosso dia a dia. É que nós somos envolvidos, né, por palavras, por tudo, pela sociedade, que não tem nada a ver com Jesus. Só aqueles, como ele falou, o Henrique, né, Chico, né, que soube usar essa mediunidade, e outros também, que a gente até aprende ao estudar, realmente a gente tenta seguir, né? E aí nós nos colocamos cada vez mais assim a par dos acontecimentos e entendendo, né? Mas também crescendo espiritualmente. Essa oportunidade, eu vou te garantir que eu nunca expliquei nada a não ser nas aulas, né? Mas desses anos todos, quando vinham me pedir alguma informação, se inscreve lá, que você vai estudar e você vai saber. Porque o que eu vou aprender é bom para mim. E o que a pessoa está se inscrevendo, aprendendo, vai ser bom para ela. Cada um tem a sua fase, o seu conhecimento. Não adianta eu querer explicar nada. E olha que as pessoas depois entenderam, porque eu não falei nada. Faz o aprendiz que você vai entender alguma coisa, talvez mude para você, né? Aí alguns falavam assim, nossa, eu realmente conheci um pouco mais do Cristo. Outros falam, nossa, muito, muito bom que a harmonia eu trouxe para a minha vida. Outros falam, nossa,
eu fazia aquela tempestade no copo d'água. Então é mais ou menos isso. O que eu posso falar para vocês, venham, porque também ninguém vai prender vocês lá não, né? Faz a primeira aula, a segunda, a terceira, não gostou, não tem problema, certo? E aqueles que gostarem, te garanto que vai trazer muitas mudanças, porque nós temos que aprender, pelo menos Jesus, e depois saber quem é o Cristo, tá bom? Excelente ano para vocês, muita paz e muito amor. Amor em Jesus.